Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio e hoje nós vamos estudar sobre esquemas de reforçamento, razão fixa e razão variável. Esta será a parte 1. Na parte 2 eu vou falar sobre os esquemas de intervalo. Indo direto ao conceito, esquema de reforçamento diz respeito a que critérios uma resposta ou um conjunto de respostas deve atingir para que ocorra o reforçamento. Em síntese, descrever com que se dá a contingência de reforço, que condições as respostas devem obedecer para ser liberado o reforçador. E existem dois tipos de esquemas de reforçamento. O primeiro é o esquema de reforço contínuo, representado pelas letras CRF. Nesse esquema, toda resposta é seguida do reforçador. Toda vez que o comportamento ocorre, ele é reforçado. Foi emitido, é reforçado. E o outro esquema de reforçamento é o esquema de reforçamento intermitente. Nesse esquema, as respostas são emitidas e às vezes são reforçadas e outras vezes não. Dentre os esquemas de reforçamento intermitente, há 4 principais tipos de reforçamento: a razão fixa, a razão variável, o intervalo fixo e o intervalo variável. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os dois primeiros, a razão fixa e a razão variável. Depois eu faço um outro vídeo para falar sobre os outros dois. Na razão fixa, o número de respostas exigido para a apresentação de cada reforçador é sempre o mesmo. Por exemplo, na aula de educação física, o professor só libera um aluno para beber água após o aluno dar 5 voltas na quadra. Ou seja, existe uma razão fixa. A cada 5 respostas de dar a volta na quadra, o professor reforça com a permissão, com a consequência de permitir que ele beba água. A forma de representar isso na psicologia comportamental é FR, razão fixa, 5. São necessárias 5 respostas para apresentar cada reforçador. Isso aqui é muito simples de você traduzir lá para a ideia do ratinho no laboratório. Se você está fazendo aula de psicologia experimental, isso é muito simples. Imagina lá que você começou com o reforço contínuo. Toda vez que ele apertava a barra, você liberava água. No esquema de reforço intermitente razão fixa, você só vai liberar água a cada 2, 3, 4 ou 5 vezes. Você vai exigir um número fixo de respostas para que então apresente a água. É simples assim. Na razão variável, o número de respostas entre cada reforçador se modifica, varia. Por exemplo, se um cabeleireiro ganha R$20 por corte de cabelo finalizado, o reforço será contingente ao número de tesouradas que ele dará. Entretanto, o número de tesouradas varia de cabelo para cabelo. Não tem como você dizer que, após 15 tesouradas, ele vai terminar um cabelo. Não tem como você colocar uma razão fixa, não tem como você colocar um número fixo para alcançar a consequência, que no caso é ganhar os R$20. Varia. Por isso é uma razão variável. Na razão variável, geralmente o número de respostas para alcançar uma consequência determinada é depende. No esquema de reforçamento intermitente, a palavra depende é científica. Se dissermos que VR30, razão variável 30, ou seja, 30 emissões de respostas para alcançar uma consequência. 30 respostas para alcançar uma consequência significa uma média. Apenas e necessariamente uma média. Não pense jamais que na razão variável 30, a cada 30 emissões de respostas, de comportamentos, vai haver uma consequência. Não. É próximo de 30. É fazendo uma média de tudo que vai dar 30. Na página 121, o livro dá um exemplo disso. Imagina que você está fazendo um esquema de reforçamento com um animal. E ao longo de uma sessão, ele recebe 20 reforços. Entretanto, você obteve dele 600 respostas. Ora, se você dividir 600 respostas pelo total de 20 reforços,
vai dar uma média de 30 respostas necessárias para cada reforçador. Então 30 é uma média, VR30 é uma média.